Você já parou para pensar no que acontece quando alguém subestima você completamente? Tipo, quando uma pessoa olha para você e decide que você não vale nada, e depois descobre que cometeu o maior erro da vida dela. Pois é. A história que eu vou te contar hoje é exatamente sobre isso. E cara, prepare-se, porque o que essa mulher fez vai te deixar de boca aberta. Imagina a cena. Um tribunal cheio de gente cochichando, olhares de pena e desprezo. No meio daquilo tudo, um homem de terno caríssimo apontando para a própria esposa e chamando ela de o maior erro da minha vida. Richard Sterling, esse era o nome dele, era o tipo de cara que a gente vê por aí, bem-sucedido, arrogante, aquele tipo que acha que o mundo gira em torno dele. Para ele, Evelyn, a esposa dele, era só uma bibliotecária sem graça que ele precisava descartar para dar espaço para um modelo mais, vamos dizer, chamativo. E o que ele fez? Pegou a casa, pegou as economias do casal, pisoteou na dignidade dela e deixou a coitada praticamente na rua. Sabe quanto ele ofereceu para ela depois de 10 anos de casamento? $50 mil. $50 mil. Isso mesmo que você ouviu. É menos do que o cara gastava em ternos italianos sob medida. Agora vem a parte interessante. Evelyn não gritou, não fez escândalo, não implorou. Ela simplesmente ficou em silêncio. Um silêncio profundo, perturbador, daqueles que deixa a gente sem saber o que pensar. E sabe o que Richard achou? Que ela tinha se rendido. Que ele tinha vencido. Mas olha só, o que esse homem não sabia, o que ninguém naquela sala imaginava, é que o silêncio dela não era fraqueza. Era uma promessa. Uma promessa feita a um homem poderoso que estava morrendo. E quando o mundo finalmente descobriu quem Evelyn realmente era, cada risada de deboche, cada olhar de desprezo se transformou em puro horror. Essa é a história de como o silêncio de uma mulher se tornou o som mais alto do mundo inteiro. Agora, respira fundo comigo, porque essa história vai te mostrar que às vezes a melhor vingança não é explodir de raiva. Às vezes, é simplesmente esperar o momento certo. A sala de conferências do escritório Arden Finn e Abernathy era daquelas projetadas para intimidar. Sabe aqueles lugares que parecem gritar "você não pertence aqui"? Era exatamente isso. A mesa de mogno parecia um lago escuro refletindo os rostos tensos ao redor. O ar, carregado com cheiro de couro velho e perfume caro, pesava nos pulmões de Evelyn Reed. Do outro lado da mesa estava Richard Sterling, o homem com quem ela tinha sido casada por uma década inteira. Mas ele não olhava para ela. Zero. Nada. Os olhos dele estavam completamente focados na mulher ao lado, Victoria Vance. Ah, Victoria, blazer impecável, sorriso afiado que nunca chegava até os olhos. Ela era o futuro dele, a nova parceira de negócios, e nos últimos 18 meses, parceira de cama também. E Evelyn? Bom, Evelyn era o passado. Uma nota de rodapé inconveniente que ele estava apagando metodicamente da história dele. Então, chegamos a um acordo, disse o advogado de Richard, um sujeito chamado Gregory Finn. A voz dele era lisa e fria que nem mármore. Ele empurrou um documento pela mesa. A senhora Sterling, que em breve voltará a ser apenas senhorita Reed, abre mão de todos os direitos sobre a casa em Chestnut Hill, todas as ações e títulos do portfólio Sterling Advance Capital e a coleção de arte. Em troca, o senhor Sterling concorda em pagar uma pensão única de $50 mil. $50 mil. Era uma migalha. Um insulto disfarçado de acordo. 10 anos da vida dela apoiando ele quando era apenas um analista lutando para sobreviver, editando propostas de negócios até de madrugada, cuidando da casa e da vida social deles para que ele pudesse focar totalmente na carreira meteórica. Tudo isso estava sendo avaliado em menos do que custava os ternos italianos sob medida que ele agora usava. Só a casa valia mais de 3 milhões. O portfólio dele, que ela tinha ajudado a construir identificando empresas de tecnologia promissoras através das pesquisas meticulosas que fazia, valia 8 dígitos. 8 dígitos. Evelyn olhou para o papel. A tinta preta contra o branco cremoso. Sentiu um tremor na mão e colocou ela no colo, fechando num punho para controlar. A advogada dela, uma defensora pública chamada Sarah, tinha dito que aquilo era uma tragédia. A gente pode lutar, Evelyn, ela tinha insistido. Podemos intimar os registros dele. Podemos provar sua contribuição no casamento. Isso é uma tentativa deliberada e maliciosa de te deixar na miséria. Mas Evelyn tinha sido firme. Não, ela disse, a voz baixa mas decidida. Eu só quero que isso acabe. Vou assinar agora. No silêncio sufocante daquela sala, todos os olhos estavam nela.
Richard finalmente se dignou a olhar para a esposa, a expressão dele uma máscara cuidadosamente construída de impaciência cansada. Era o olhar de um homem incomodado por uma tarefa burocrática menor, tipo esperar na fila do banco. Evelyn, ele cutucou, com uma pontada de irritação na voz. Não temos o dia todo. Eu e Vitória temos um voo para Aspen. Vitória colocou a mão perfeitamente manicurada no braço de Richard, a pulseira de diamantes dela capturando a luz. Querido, tenha paciência. Ela arrulhou, embora os olhos que lançava para Evelyn fossem pedaços de gelo. Deve ser muita coisa para ela processar. Perder tudo isso. A condescendência foi um golpe físico. Vitória era tudo que Evelyn não era. Barulhenta onde Evelyn era quieta. Ousada onde Evelyn era reservada. A ambição dela era uma arma que ela empunhava sem pedir desculpas. Era uma parceira que podia sentar em conselhos administrativos, encantar investidores, ficar perfeita na capa da revista Boston Finance Monthly. Evelyn, com seu amor por livros empoeirados e noites tranquilas, tinha se tornado um peso morto para a marca Richard Sterling. Evelyn pegou a caneta. Parecia impossível de pesada. Pensou na primeira vez que Richard segurou a mão dela, a palma dele quente e calejada dos tempos em que ele ainda montava os móveis da IKEA sozinho. Ele tinha prometido o mundo para ela. E de certo modo, estava cumprindo a promessa. Estava ficando com o mundo e dando a ela um empurrão de $50 mil porta afora. O silêncio dela estava confundindo eles. Ela sabia disso. Esperavam lágrimas, histeria, súplicas. Tinham se preparado para uma briga, saboreando a chance de esmagar ela. A aquiescência silenciosa dela era um anticlímax, e isso deixava eles inquietos. Não conseguiam entender que o silêncio dela não tinha nada a ver com eles. Era sobre uma promessa diferente. Um peso diferente que ela carregava. Um telefonema que tinha recebido 3 semanas atrás, de um número que não via há 20 anos. Uma voz fraca e rouca do outro lado. Uma voz que uma vez ecoava com autoridade. Evei, minha menina, chegou a hora. Aguenta firme. Não deixa esse garoto te destruir. Ainda não. Ela deslizou a caneta pela linha de assinatura. O nome dela, Evelyn Reed, apareceu, o ato final de cortar a conexão com Evelyn Sterling. Empurrou o documento de volta pela mesa. Não olhou para Richard. Não conseguia. Se olhasse, podia ver um fantasma do homem que tinha amado, e isso ia quebrar ela. Está feito, disse, a voz um murmúrio baixo. Gregory Finn assentiu, agarrando os papéis. Excelente. Os fundos serão transferidos em 48 horas. Richard se levantou, ajeitando a gravata. Já estava seguindo em frente. Ótimo, ele disse rapidamente. Olhou para baixo, para Evelyn, um lampejo de algo. Seria pena ou apenas desprezo final e desdenhoso. Nos olhos dele. Eu te desejo tudo de bom, Evelyn. Espero que você encontre o que quer que esteja procurando. Era uma platitude vazia. Uma última torção da faca. Vitória se levantou e deslizou o braço elegantemente pelo dele. Sim, tudo de bom, ela disse, o sorriso dela um corte triunfante de batom vermelho. Talvez você possa fazer um curso. Cerâmica ou algo assim. Evelyn finalmente ergueu a cabeça e encontrou o olhar de Vitória. Não disse uma palavra. Simplesmente manteve o olhar fixo, os olhos azul claros dela límpidos e firmes. Não havia ódio neles, nem raiva. Apenas um vazio profundo e tranquilo que era mais perturbador que qualquer xingamento. Por uma fração de segundo, a compostura de Vitória vacilou. Ela viu algo no silêncio de Evelyn que não conseguia categorizar, uma profundidade que não conseguia compreender, e isso a deixou desconfortável. Então Richard estava guiando ela para fora, a risada dele ecoando no corredor enquanto falava com Finn sobre as condições de esqui em Aspen. Tinham ido embora. Sarah, a advogada dela, soltou um suspiro longo e frustrado. Evelyn, ainda não entendo. Você deixou ele te esvaziar completamente. Ele construiu a fortuna dele com seu apoio. Evelyn finalmente deixou os ombros caírem. A força que tinha mantido ela inteira pela última hora começou a se desfazer. Algumas coisas, Sarah, ela disse, a voz mal passando de um sussurro, não valem a pena lutar por elas. Quando saiu do escritório de advocacia opulento e pisou na agitada rua de Boston, a cidade parecia alienígena. Era a cidade onde tinha construído uma vida, e aquela vida tinha acabado de ser legalmente desmontada e entregue para outra pessoa. Tinha 48 horas até $50 mil caírem na conta. Depois disso, teria que encontrar um apartamento novo, uma vida nova, uma identidade nova. Não era mais a senhora Sterling, esposa de um magnata das finanças. Era apenas Evelyn Reed,
uma bibliotecária com o coração partido e um segredo cuidadosamente guardado. Quando uma rajada fria de vento soprou na esquina, ela puxou o casaco simples de pano mais apertado. Richard e Vitória estavam voando para Aspen. Ela estava pegando o metrô de volta para o quartinho temporário que tinha alugado. E mesmo assim, tinha uma sensação estranha e inabalável de que era ela quem estava verdadeiramente livre. O apartamento de um quarto que Evelyn encontrou ficava numa parte da cidade que Richard teria chamado de em desenvolvimento com desprezo, o código dele para inaceitável. Ficava no terceiro andar de um prédio de tijolos com janelas que davam vista para um mercado de rua movimentado em vez de um gramado manicurado. O piso rangia, o radiador chiava que nem uma cobra irritada, e a cozinha era um nicho apertado. Para Richard, teria sido uma prisão. Para Evelyn, era um santuário. Ali não havia fantasmas de uma vida compartilhada. Nenhum cheiro fantasma do perfume de Richard no armário, nenhuma marca do corpo dele no colchão. Ela encheu o espaço não com arte cara, mas com livros. Pilhas deles subiam do chão que nem arranha-céus literários. Eram os amigos dela, o consolo, a fuga. O trabalho dela na Biblioteca Athenaeum de Boston, uma das bibliotecas independentes mais antigas dos Estados Unidos, era a âncora. Não era apenas uma bibliotecária. Era uma conservadora trabalhando no porão silencioso e climatizado, cuidando de manuscritos raros e primeiras edições. As mãos dela, que Richard tinha criticado por não serem perfeitamente manicuradas, eram hábeis e gentis enquanto reparavam lombadas se desintegrando e tratavam papel quebradiço e amarelado. Encontrava uma paz meditativa profunda no processo de preservação. Enquanto a própria vida dela tinha sido despedaçada, aqui ela podia fazer as coisas ficarem inteiras de novo. Estava salvando histórias, dando um futuro para elas. Os colegas conheciam ela como a quieta e despretensiosa senhorita Reed. Sabiam que era recém-divorciada e presumiam que tinha sido devastador. Viam a tristeza que às vezes turvava os olhos dela, mas também viam uma calma resiliente. Não faziam perguntas. O mundo dos arquivos e livros raros era um refúgio para almas introspectivas, e privacidade era uma moeda respeitada. Os dias se transformavam em semanas. Evelyn estabeleceu uma rotina. Café da manhã na janela, observando a cidade acordar. A viagem de metrô até o Athenaeum, se perdendo num romance. O trabalho meticuloso e focado de conservação. Noites com uma refeição simples e outro livro. Era uma vida pequena, silenciosa. Mas era dela. Os 50 mil, depois de pagar o primeiro e último mês de aluguel e comprar móveis modestos, ficavam parados numa conta poupança. Um lembrete constante e humilhante do que 10 anos da vida dela tinham sido considerados valer. Às vezes as memórias a emboscavam. Via um homem num casaco de cachemira cinza igual ao que tinha comprado para Richard no aniversário de 5 anos de casamento, e a respiração travava. Ou sentia um tipo particular de fumaça de charuto e era transportada de volta para as festas de fim de ano que costumava organizar, interpretando o papel da esposa corporativa perfeita. Lembrava do começo. Antes da Sterling Vance Capital, antes da ambição implacável ter consumido ele. Lembrava de Richard como um jovem analista faminto, cheio de sonhos e uma ternura surpreendente. Tinham se conhecido num canto empoeirado de uma biblioteca universitária. Ele estava pesquisando história financeira. Ela estava organizando livros. Ele tinha ficado adoravelmente atrapalhado, derrubando uma pilha de volumes e pedindo desculpas profusamente. Tinha convidado ela para jantar como desculpa. E a história de amor deles tinha começado entre as prateleiras, cercada pelo cheiro de papel velho e tinta. Ele amava a inteligência dela naquela época. Chamava ela de arma secreta, elogiando a habilidade dela de absorver e sintetizar informações complexas. Foi a pesquisa dela que levou ele ao primeiro grande sucesso de investimento. Costumava dizer: "Você vê os padrões que ninguém mais vê, é véi." Mas conforme o sucesso dele crescia, o papel dela mudou. Foi de ser parceira dele para ser acessório. As percepções dela não eram mais valorizadas, apenas a habilidade de organizar um jantar e sorrir placidamente ao lado dele. Quanto mais o mundo dele se expandia, menor o dela se tornava. O homem por quem se apaixonou tinha sido lentamente enterrado sob camadas de riqueza, arrogância e uma necessidade desesperada de validação de um mundo pelo qual ela nunca se importou. Numa tarde chuvosa de terça, um mês depois do divórcio ser finalizado, uma carta registrada chegou. Não era dos advogados de Richard. O papel timbrado tinha um relevo pesado com o nome Harrison e Shaw, um prestigioso escritório de advocacia baseado em Newport, Rhode Island. O coração dela bateu forte contra as costelas. Era isso. Abriu o envelope com mão tremendo. A linguagem era formal, estéril. "Prezada senhorita Reed,
Esta carta é para solicitar formalmente sua presença nos escritórios de Harrison e Shaw na segunda-feira, 20 de outubro, às 10 horas, para um assunto de importância pessoal significativa pertinente ao espólio do falecido Sr. Alistair Cromwell. Alistair Cromwell. O avô materno dela. Um nome que era lenda no mundo dos negócios e uma maldição na própria família dela. Um homem que não via desde os 8 anos de idade. Um homem que, segundo a falecida mãe dela, tinha os renegado pelo crime de casar por amor em vez de por uma fusão corporativa. Era um titã, um fantasma, uma figura de imenso poder e riqueza que não tinha sido mais que uma sombra na vida dela. A carta continuava. Todas as despesas de viagem e acomodação serão, é claro, cobertas. Por favor, entre em contato com minha assistente o mais breve possível para fazer os arranjos necessários. Era assinada por um tal de David Harrison, sócio sênior. Ela afundou na poltrona gasta, a carta apertada na mão. A voz fraca e rouca no telefone ecoou na mente dela. Evei, minha menina, chegou a hora. Ele tinha ligado pouco antes dos procedimentos de divórcio começarem. Sabia que estava morrendo. Tinha feito ela prometer não causar alvoroço, não lutar contra Richard, não chamar nenhuma atenção para si mesma. Deixa ele pensar que venceu, Alistair tinha dito com dificuldade. Deixa ele mostrar as cores verdadeiras dele. O mundo precisa ver quem ele é, e quem você é. Só tenha paciência, minha menina. Seu silêncio será seu testemunho. Na época, tinha pensado que era o delírio de um velho moribundo e afastado. Tinha concordado por pena, por um lampejo de dever familiar antigo. Tinha ficado em silêncio durante o divórcio por ele, orando esse último pedido bizarro, acreditando que era um teste final estranho de um homem que mal conhecia. Pensou que a morte dele seria o fim disso. Mas essa carta, essa convocação, sugeria algo completamente diferente. Sugeria que a morte do avô não era um fim, mas um começo. E pela primeira vez desde que assinou aqueles papéis de divórcio, uma faísca de algo além da dor se acendeu dentro dela. Parecia aço. A viagem de Boston a Newport era uma jornada através de uma vida que ela poderia ter vivido. A paisagem histórica densa da cidade deu lugar lentamente às propriedades costeiras espalhadas de Rhode Island, cada uma delas uma fortaleza de dinheiro antigo e poder silencioso. O carro, um Lincoln Town Car preto enviado pelo escritório de advocacia, era silencioso e suave, um mundo distante do trajeto diário de metrô. Evelyn observava o cenário passar borrado pela janela, sentindo-se que nem uma personagem num livro cuja trama estava tomando uma virada totalmente inesperada. Estava vestida com seu melhor, que ainda era modesto pelos padrões de qualquer outra pessoa. Um vestido azul marinho simples, um colar de pérolas da mãe e o mesmo casaco de pano que tinha usado ao sair do escritório do advogado de Richard. Sentia-se uma impostora. Uma bibliotecária convocada a um palácio. O motorista, um homem estoico chamado Charles, navegava pelas estradas sinuosas de Newport com facilidade praticada. Passaram pelas famosas mansões da Era Dourada, The Breakers, Joyride House, monumentos às fortunas colossais dos barões industriais da América. Evelyn sabia pelas histórias amargas e sussurradas da mãe que a propriedade Cromwell, conhecida como Seacliff, rivalizava com todas elas, mas era muito mais privada, escondida dos mapas turísticos e olhos curiosos. Quando viraram da estrada principal e passaram por um par de imensos portões de ferro forjado com um brasão imponente, uma sensação de vertigem lavou sobre ela. Uma longa entrada de cascalho serpenteava por uma paisagem de gramados impossivelmente verdes e antigas faias chorão. O ar ficou parado, pesado com o cheiro de sal e dinheiro. E então Seacliff apareceu à vista. Não era apenas uma casa. Era uma declaração. Uma mansão de pedra espalhada de granito e calcário com dezenas de janelas encarando o Atlântico que nem olhos impassíveis. Era ao mesmo tempo linda e intimidante, um lugar construído para resistir não apenas às tempestades do oceano, mas às tempestades do tempo e da fortuna. Esse era o mundo de que a mãe dela tinha fugido. Esse era o reino de Alistair Cromwell. O carro parou não na mansão, mas num prédio menor de pedra, embora ainda imponente, ao lado, os escritórios de advocacia de Harrison e Shaw. Parecia que até Alistair Cromwell preferia manter negócios a uma distância leve de casa. Charles abriu a porta para ela. O Sr. Harrison está esperando, senhorita Reed. As pernas dela pareciam estáveis enquanto subia os degraus de pedra. A porta se abriu antes que pudesse tocar nela, por uma jovem mulher de terno engomado. Senhorita Reed, bem-vinda. O Sr. Harrison vai recebê-la agora. Foi conduzida por um saguão silencioso com painéis de madeira até um grande escritório de canto.
A sala era forrada com livros de direito encadernados em couro do chão ao teto, e uma janela grande oferecia uma vista panorâmica dos penhascos e do oceano cinza revolto abaixo. Atrás de uma mesa maciça de carvalho estava sentado um homem que parecia ter seus 60 e poucos anos. Tinha uma cabeça cheia de cabelo branco, olhos gentis atrás de óculos de armação de arame e um sorriso reconfortante. Levantou-se quando ela entrou. Senhorita Reed, sou David Harrison. É uma honra finalmente conhecê-la. Seu avô falava de você com frequência nos últimos meses. Evelyn ficou surpresa. Falava? Sim, de fato, disse o Sr. Harrison, gesticulando para uma poltrona de couro macia em frente à mesa dele. Por favor, sente-se. Posso oferecer um café, chá ou água? Água estaria ótimo, obrigada, ela conseguiu dizer, a voz um pouco trêmula. A assistente trouxe silenciosamente um copo d'água. Evelyn estudou o advogado. Ele não tinha o ar predatório de Gregory Finn. Havia uma gravidade sobre ele, um senso de integridade profunda e inabalável. Tinha sido o advogado do avô, o confidente. O Sr. Harrison sentou e juntou as mãos na mesa. Fui o advogado pessoal de Alistair por mais de 40 anos. Também era amigo dele. Sei que isso deve ser avassalador para você. Não vemos você em Sea Cliff desde que era uma menininha de Maria Chiquinha correndo atrás de borboletas no gramado. A memória era fraca. Uma imagem onírica, um gramado imenso e manicurado, o rugido distante do oceano, um homem alto, imponente com uma risada estrondosa que a ergueu nos ombros. Era difícil reconciliar aquela memória fraca e calorosa com o magnata temível que a mãe tinha descrito. Minha mãe. Evelyn começou, sem saber o que dizer. Ela não falava dele gentilmente. A expressão do Sr. Harrison suavizou com simpatia. Alistair era um homem complicado. Era orgulhoso, teimoso. Ele e sua mãe eram cortados do mesmo pano. Receio que se arrependeu do distanciamento dela todos os dias depois do falecimento dela. E se arrependeu mais do que tudo de que isso custou o relacionamento dele com você. Essa era uma versão do avô que nunca tinha sido permitida conhecer. Um homem capaz de arrependimento. Por que estou aqui, Sr. Harrison? Evelyn perguntou, indo direto ao ponto. Você está aqui para a leitura da última vontade e testamento dele, ele disse calmamente. Alistair faleceu há 2 semanas, pacificamente durante o sono. Conforme as instruções dele, a leitura deveria ser adiada até que seus assuntos pessoais estivessem resolvidos. O sangue dela gelou. Meu divórcio. Ele assentiu devagar. Ele estava ciente da sua situação com o Sr. Sterling. Estava ciente de tudo. A sala pareceu inclinar. O avô, o bilionário distante, tinha estado observando a vida dela de longe. O pedido estranho dele no telefone de repente fazia um tipo aterrorizante de sentido. Não tinha sido apenas um velho moribundo. Tinha sido um mestre enxadrista movendo peças que ela nem sabia que estavam no tabuleiro. Antes que pudesse processar isso, a porta do escritório se abriu novamente. 2 outras pessoas foram mostradas para dentro. Um homem e uma mulher, ambos na casa dos 50, vestidos de preto caro. Os rostos deles eram apertados com uma mistura de luto e avareza. Evelyn os reconheceu de fotos antigas de família. Os outros filhos do avô, o tio Philip e a tia Beatrice. Eram os filhos que tinham ficado, os que tinham feito casamentos adequados e produzido herdeiros adequados. Os olhos de Beatrice, afiados e avaliadores, pousaram em Evelyn. Um lampejo de confusão, depois desdém atravessou o rosto dela. David, ela disse ao Sr. Harrison, a voz pingando de direito adquirido. O que ela está fazendo aqui? Philip, um homem que parecia uma versão mais suave e menos bem-sucedida do pai, simplesmente encarou. É a filha da Eleanor? Evelyn. O Sr. Harrison os corrigiu gentilmente. Esta é sua sobrinha, Evelyn Reed, e ela está aqui a pedido explícito do pai de vocês. Por favor, sentem-se. Sentaram, posicionando as cadeiras o mais longe possível de Evelyn, criando uma demarcação clara e hostil. Olhavam para o vestido simples e casaco de pano de Evelyn com desprezo aberto. Para eles, ela era uma forasteira, uma plebeia que tinha vagado até a sala do trono por engano. Não faziam ideia de que ela era o evento principal. O Sr. Harrison pigarreou, o som ecoando no silêncio tenso. Pegou um documento pesado e começou a ler com voz firme e clara. Eu, Alistair Cromwell, sendo de mente sã e corpo, por meio deste declaro esta ser minha última vontade e testamento. As formalidades legais se desenrolaram. Havia doações para instituições de caridade, legados menores para funcionários de longa data. E então veio a totalidade do meu espólio,
incluindo todas as propriedades, ações, títulos, participações corporativas e ativos pessoais, avaliados em aproximadamente 15 bilhões de dólares, eu deixo exclusivamente para minha neta, Evelyn Reed. O silêncio que seguiu foi absoluto. Evelyn sentiu o sangue drenar do rosto. A sala começou a girar. 15 bilhões de dólares. Aos meus filhos, Philip e Beatrice. O Sr. Harrison continuou, a voz dele cortando a incredulidade atordoada. Eu deixo um fundo fiduciário de $1 milhão cada, com a esperança de que vocês usem de forma mais sábia do que usaram meu afeto. Era um tapa na cara. $1 milhão era nada comparado ao império. Era uma esmola, um desprezo final de um pai desiludido. Philip estava pálido que nem cinza e agarrando os braços da cadeira. David, isso tem que ser uma falsificação. Papai não estava bem no fim. Ela deve ter manipulado ele. Posso assegurar que Alistair estava de mente perfeitamente sã quando ditou e assinou este testamento há 2 meses, disse o Sr. Harrison, a voz dele um pilar calmo e inabalável na tempestade da indignação deles. Foi testemunhado por mim e 2 juízes federais. É indestrutível. Beatrice se virou para Evelyn, os olhos dela brilhando com um ódio tão potente que era quase tangível. Sua cobra manipuladora. O que você fez? Rastejou até ele quando soube que estava morrendo. Implorou por uma esmola do homem que nossa mãe te ensinou a desprezar. Evelyn, ainda cambaleando com o choque, só conseguia encarar de volta, sem palavras. A força do veneno de Beatrice era impressionante. Isso não era só sobre dinheiro. Era sobre legado, sobre o direito de nascença percebido dele sendo roubado por um fantasma do passado. O testamento é claro. O Sr. Harrison interveio, o tom dele endurecendo. As instruções de Alistair eram precisas. Vou contestar, Philip disparou, encontrando a voz. Vamos arrastar isso por todos os tribunais do país. Vamos provar influência indevida. Vamos provar que ele era incompetente. O Sr. Harrison ergueu a mão. Eu aconselharia contra isso, ele disse, a voz caindo para um tom baixo e sério. Alistair antecipou a reação de vocês. Ele incluiu uma cláusula de não contestação. Qualquer beneficiário que contestar o testamento perde a herança inteiramente. Os fundos fiduciários de $1 milhão de vocês seriam imediatamente dissolvidos e doados para a Fundação Cromwell. Checkmate. O homem morto tinha pensado em tudo. Beatrice e Philip encararam ele, presos, os rostos deles se contorcendo com a agonia da impotência. Estavam sendo oferecidos $1 milhão para engolir a perda de bilhões. Era a última jogada de poder magistral de Alistair Cromwell. Beatrice lentamente afundou de volta na cadeira, derrotada. A luta drenou dela, substituída por um ressentimento frio e latente. Não olhava para Evelyn, mas as ondas de animosidade dela eram palpáveis. Evelyn finalmente encontrou a voz, embora fosse mal um sussurro. Eu não entendo. Olhou para o Sr. Harrison, os olhos implorando por uma explicação que pudesse fazer sentido da mudança sísmica que tinha acabado de ocorrer na vida dela. O Sr. Harrison deu a ela um pequeno sorriso compassivo. Alistair deixou algo para você também. Uma explicação. Mas primeiro, ele disse, virando o olhar frio de volta para Philip e Beatrice, acredito que nosso negócio aqui está concluído. Minha assistente vai entrar em contato sobre a administração dos fundos fiduciários de vocês. Era uma dispensa. Humilhados e furiosos, Philip e Beatrice se levantaram e saíram do escritório sem outra palavra, sem um único olhar para a sobrinha recém-coroada bilionária. A porta clicou fechando atrás deles, deixando um silêncio profundo e ressonante. Evelyn sentiu que podia desmaiar. Agarrou os braços da cadeira, se ancorando. Sr. Harrison, por favor, preciso entender. Ele assentiu, o comportamento dele suavizando novamente agora que estavam sozinhos. Alcançou uma gaveta na mesa e puxou um envelope grosso cor de creme selado com um lacre de cera familiar. O nome dela, Evelyn, estava escrito na frente numa caligrafia forte e levemente trêmula. Alistair escreveu isso para você há cerca de um mês, ele disse, deslizando pela mesa. Ele me pediu para dar a você depois que o testamento fosse lido. Os dedos dela tremeram quando pegou. Parecia quente, como se ainda guardasse algo da vida do homem que escreveu. Quebrou o selo e desdobrou o papel pesado. Minha querida Evey, a carta começava. Se você está lendo isso, então significa que parti e você finalmente aprendeu a verdade. Imagino que esteja chocada, confusa, e talvez até com raiva. Você tem todo o direito de estar. O pecado do orgulho é algo terrível, minha menina, e me custou minha filha, e me custou 20 anos com você.
Esse é um arrependimento que vou carregar comigo pela eternidade. Não posso pedir seu perdão, apenas sua compreensão. Nunca parei de cuidar de você. Quando sua mãe faleceu, quis entrar em contato, mas sabia que tinha sido ensinada a me odiar. Então mantive distância, mas nunca parei de olhar por você. Tinha uma empresa privada me mantendo atualizado. Sua formatura na faculdade, seu primeiro emprego na biblioteca, seu casamento com aquele homem, Richard Sterling. Eu sabia o que ele era desde o início. Evey. Um pavão. Um homem apaixonado não por você, mas pela ideia do que uma esposa poderia fazer por ele. Vi como ele usou seu intelecto para construir o próprio sucesso. E depois, quando você não era mais útil para a ambição dele, como começou a descartar você. Vi o caso com aquela mulher Vance. Vi a crueldade, o desrespeito. Cada relatório que recebi era uma adaga no meu coração. Quis intervir, esmagar ele, mas me segurei porque precisava saber algo. Precisava saber se meu orgulho teimoso tinha sido passado para minha neta. Não o orgulho tolo e destrutivo que me separou da sua mãe, mas o outro tipo. A força Cromwell. O tipo que se dobra mas não quebra. Quando soube que meu tempo estava curto, te liguei. Pedi para você ficar em silêncio, deixar ele pegar tudo, deixar ele te humilhar. Foi o teste mais cruel que pude conceber, e me odeio por ter te colocado nisso. Precisava ver se você tinha a fortaleza, a graça e a dignidade para suportar. Ver se seu caráter era mais forte que sua dor. Ver se você desceria ao nível dele, ou se ergueria acima. Você não gritou. Não lutou na lama. Suportou a crueldade dele com um silêncio que foi mais poderoso que qualquer grito. Você passou no meu teste. Evey. Provou que é mais Cromwell do que Philip ou Beatrice jamais foram. Eles nasceram na riqueza. Você foi forjada pela adversidade. Eles são galhos da árvore. Você, minha querida menina, é a raiz. Esta fortuna agora é sua. É um grande poder e um grande fardo. Use para se proteger. Use para construir uma vida que ele jamais poderia imaginar. Use com sabedoria. Seja feliz. Esse é meu último desejo. Seu avô amoroso, Alistair. Lágrimas escorriam pelo rosto de Evelyn, pingando na página. Não eram lágrimas de tristeza pelo homem que tinha perdido, mas lágrimas de validação avassaladora e comovente. O sofrimento dela não tinha sido sem sentido. O silêncio dela não tinha sido rendição. Tinha sido um testemunho, um ato silencioso e digno de desafio que tinha sido visto, compreendido e recompensado pela única pessoa no mundo que ela nunca pensou que se importava. Olhou para o Sr. Harrison através dos olhos embaçados. Ele a observava com uma expressão paternal gentil. Ele tinha muito orgulho de você, Evelyn, ele disse suavemente. Evelyn enxugou os olhos, uma força nova e desconhecida se instalando fundo nos ossos. A bibliotecária submissa tinha sido descartada que nem uma pele. A mulher sentada naquele escritório não era mais uma vítima. Era a única herdeira do Império Cromwell, e a história dela estava apenas começando. Tem mais, disse o Sr. Harrison, a voz dele puxando Evelyn do vórtice emocional da carta. Ele gesticulou em direção a um laptop prateado e elegante no canto da mesa. Alistair era meticuloso. Ele não queria apenas recompensar seu caráter, Evelyn. Ele queria garantir que Richard Sterling recebesse uma lição que nunca esqueceria. Ele chamava de adendo Sterling. Girou o laptop para ficar de frente para ela. Na tela havia um cofre digital seguro. O Sr. Harrison digitou uma senha complexa e uma série de pastas apareceu, cada uma meticulosamente rotulada. Finanças Sterling, caso Sterling Vance, confirmação visual, negócio Project Apex Sterling, avaliação de caráter Sterling, perfil psicológico. Evelyn encarou, o coração começando a bater com um tipo diferente de ritmo, não choque, mas uma consciência lenta e crescente da profundidade das maquinações do avô. Pelos últimos 2 anos, explicou o Sr. Harrison, clicando na primeira pasta, Alistair empregou uma equipe de investigadores particulares de primeira linha, o tipo de gente que governos usam. Compilaram um quadro completo da vida de Richard, as finanças dele, os negócios, as indiscrições pessoais. Alistair sabia sobre cada almoço secreto, cada reserva de hotel, cada dólar que Richard canalizou para contas offshore para esconder de você no divórcio. Abriu a pasta rotulada caso Vance. Continha um tesouro de fotos e vídeos de vigilância. Richard e Vitória em Paris, Londres, St. Barts. Estavam se beijando em varandas, rindo em jantares à luz de velas, entrando em hotéis boutique. A evidência era condenatória, abrangente e totalmente devastadora para a alma. Ver a traição do marido exposta tão clinicamente em alta resolução era uma nova onda de dor. Mas era uma dor limpa, o tipo que vem de drenar uma ferida.
As suspeitas vagas e as ansiedades manipuladas tinham ido embora, substituídas por prova fria e dura. Por quê? Evelyn sussurrou, os olhos fixos numa foto de Richard colocando um colar de diamantes no pescoço de Victoria, um colar que ele tinha dito a Evelyn que não podiam pagar como presente de Natal para ela. Porque Alistair acreditava que homens como Richard Sterling não operam no vácuo, disse o Sr. Harrison, a expressão dele sombria. A corrupção pessoal deles inevitavelmente sangra para a vida profissional. Ele queria ver se as falhas de caráter do seu marido apresentavam uma ameaça tangível, não só para você, mas para os outros. E ele encontrou. Clicou na pasta Negócio Project Apex. Estava cheia de e-mails criptografados, gravações de áudio de ligações e relatórios detalhados. Richard está à beira do maior negócio da carreira dele, Harrison explicou, a voz baixa e séria. Ele está cortejando um consórcio de investidores europeus conservadores de dinheiro antigo liderado por um industrial suíço chamado Klaus Richter. Richter é famoso pela obsessão com caráter e estabilidade. Ele só investe com pessoas que percebe como sólidas, homens de família confiáveis. O negócio inteiro, valendo centenas de milhões, depende da reputação de Richard. A mente de Evelyn disparou, conectando os pontos. A pressa repentina de Richard em casar com Victoria, a obsessão dele com a imagem pública, os artigos cuidadosamente curados em revistas de finanças sobre eles como o novo casal poderoso de Boston. Era tudo uma performance para Klaus Richter. Richard alavancou tudo para conseguir um lugar nessa mesa, Harrison continuou. Provavelmente usou bens maritais, bens que eram metade seus por direito, como garantia para provar a liquidez dele. O acordo de $50 mil não foi apenas um ato de crueldade, Evelyn. Foi um movimento de negócios calculado para apagar você e suas reivindicações do balanço patrimonial dele antes do negócio fechar. Ele precisava parecer desimpedido, estável e em controle total. Uma risada amarga escapou dos lábios de Evelyn. Estava tudo tão claro agora. Ela não era apenas uma esposa da qual ele tinha se desapaixonado. Era um passivo a ser liquidado. O que meu avô estava planejando fazer com tudo isso? Ela perguntou, um fogo frio começando a queimar no peito. Essa, disse o Sr. Harrison com um sorriso fino, é a genialidade do plano dele. O impulso inicial dele foi simplesmente mandar esse dossiê inteiro pro Klaus Richter e torpedear o negócio, arruinar ele publicamente. Mas percebeu que seria a vitória dele, não sua. Então concebeu uma solução mais elegante. Olhou para ela, os olhos perspicazes. Alistair não mudou o testamento nos meses finais, Evelyn. Este testamento, deixando tudo para você, foi redigido há 5 anos, logo depois que ele primeiro soube da infidelidade de Richard. Estava simplesmente esperando o momento certo para morrer. A declaração era tão direta, tão chocante, que Evelyn só conseguia encarar. Ele estava terminalmente doente pelo último ano, Harrison esclareceu gentilmente. Sabia que tinha um tempo limitado, então planejou a saída dele com a precisão de uma campanha militar. Me instruiu a cronometrar o anúncio da morte dele e a leitura do testamento para o impacto máximo, especificamente para a semana antes de Richard assinar os papéis finais com o consórcio de Richter. A audácia pura e de tirar o fôlego deixou Evelyn sem palavras. O avô tinha usado a própria morte como arma. Pense na narrativa, Evelyn, Harrison insistiu, se inclinando para frente. Richard Sterling, a estrela em ascensão das finanças, brutalmente descarta a esposa leal de 10 anos, deixando ela com trocados. Ele imediatamente ostenta vida nova com a parceira de negócios glamourosa. Então, meras semanas depois, a esposa descartada é revelada como a única herdeira da fortuna Cromwell, uma das maiores e mais respeitadas fortunas familiares da América, uma fortuna que faz a de Richard parecer trocado. Deixou as palavras afundarem. Como isso faz Richard parecer para um homem como Klaus Richter? Faz ele parecer o pior tipo de idiota. Um homem com julgamento catastrófico. Um homem que não conseguiu ver o valor no que tinha. Um homem que não é astuto, mas mesquinho e cegado pela ganância. Um homem que, na pressa de agarrar alguns milhões, jogou fora uma aliança potencial com bilhões. Despedaça completamente a imagem do gênio estável e sagaz que ele construiu tão cuidadosamente. Ele não vai precisar ver uma única foto de vigilância. O registro público do divórcio, seguido pelo registro público da sua herança, é a única evidência que Richter vai precisar. Alistair não apenas expôs o caso dele, expôs a alma dele. Evelyn se recostou, a escala da vingança póstuma do avô se instalando sobre ela. Ele não tinha apenas dado uma fortuna a ela. Tinha dado justiça servida numa bandeja de prata.
Tinha engenheirado um cenário onde as próprias ações de Richard se tornariam os instrumentos da queda dele. Richard não seria arruinado por uma denúncia anônima ou um inimigo sombrio. Seria arruinado pela mulher que tinha tão arrogantemente dispensado. O comunicado de imprensa anunciando sua herança está programado para sair para todos os principais veículos de notícias financeiras amanhã às 9 da manhã, declarou o Sr. Harrison. Às 9h05, será a maior história de Wall Street. Às 9h10, o telefone de Klaus Richter vai estar tocando, e o mundo de Richard Sterling vai acabar. Fechou o laptop. O dossiê de evidências, a jogada final do avô, agora era dela para comandar. Alistair deixou uma instrução final, disse Harrison. Esta informação, ele bateu no laptop, agora é sua. Você pode liberar e destruir o que sobrou dele, ou pode guardar sabendo que sua vitória já está assegurada. Ele queria que a escolha fosse sua. A escolha entre triunfo silencioso e aniquilação total. Evelyn olhou pela janela para o vasto Atlântico revolto. O oceano era poderoso, implacável, impiedoso. Por 10 anos, ela tinha sido quieta, plácida, acomodada. Mas o avô tinha visto o oceano dentro dela. Ele não tinha apenas deixado o dinheiro dele. Tinha reintroduzido ela à própria força. Vou guardar por enquanto, ela disse, a voz firme e clara. Vamos ver como o Sr. Sterling aproveita o noticiário da manhã. Richard Sterling estava no topo do mundo. Estava na varanda da suíte penthouse dele em Aspen. Uma taça de champanhe na mão, o ar fresco da montanha afiado e limpo. Abaixo dele, as pistas de esqui estavam pontilhadas com figuras coloridas, e o sol brilhava na neve com intensidade deslumbrante. Vitória emergiu da suíte, envolta num roupão branco fofinho, e drapejou os braços em volta do pescoço dele por trás. Por nós, ela ronronou no ouvido dele, batendo a taça contra a dele. Pro futuro. Sterling, Vance e Richter. Tem um som bom, não acha? Richard sorriu, um sorriso genuíno e triunfante. O melhor. A aprovação final de Richter é apenas uma formalidade. Os advogados dele revisaram tudo. Assinamos em Zurique na sexta. Project Apex é nosso. Nunca tinha se sentido mais vivo, mais poderoso. O divórcio era uma memória distante e desagradável. Tinha excisado com sucesso o peso morto da vida. Evelyn, com a desaprovação quieta e o gosto simples, tinha sido uma âncora. Vitória era um motor de foguete. Tudo estava perfeito. Tinha a mulher, o negócio e a vida que merecia. O telefone dele vibrou na mesinha ao lado. Deu uma olhada, esperando um texto de congratulações de um dos sócios. Em vez disso, viu uma enxurrada de notificações de todos os principais veículos de notícias financeiras, The Wall Street Journal, Bloomberg, Forbes, Reuters. Todos tinham a mesma manchete. Herdeira secreta. Bilionário recluso Alistair Cromwell deixa a fortuna inteira de 15 bilhões de dólares para a neta desconhecida Evelyn Reed. Richard encarou a tela. A mente dele gaguejou. Evelyn Reed. O nome estava certo, mas o contexto era impossível. Um erro, uma notícia falsa. Tinha que ser. Clicou no artigo do Wall Street Journal. O sangue dele virou gelo. Havia uma foto de uma jovem Evelyn do documento de identidade da faculdade ao lado de um retrato severo de Alistair Cromwell. O artigo detalhava a leitura chocante do testamento, citando fontes do prestigioso escritório de advocacia de Newport, Harrison e Shaw. Mencionava o divórcio recente dele com ela, observando secamente o acordo registrado em tribunal de 50 mil dólares. A taça de champanhe escorregou dos dedos dele e se estilhaçou na varanda de pedra. Richard, o que foi? Você parece que viu um fantasma, disse Vitória, o tom brincalhão dela instantaneamente desaparecendo. Ele não conseguia falar. Enfiou o telefone para ela. Ela leu a manchete, as sobrancelhas perfeitamente moldadas dela disparando. Arrancou o telefone e começou a rolar, a expressão mudando de descrença para confusão e depois para um horror frio e calculado. Cromwell? Ela sussurrou. O Cromwell. Cromwell Aerospace. Esse é o avô dela. A mente de Richard era um turbilhão de negação e pânico. Não pode ser. Ela nunca disse uma palavra. A família dela era... Ela disse que eram afastados. Que não tinha dinheiro. Obviamente ela mentiu. Vitória disparou, a voz afiada e acusatória. Ou você foi estúpido demais para fazer as perguntas certas. O telefone dele começou a tocar, o nome piscando na tela. Klaus Richter. O coração de Richard apertou no peito. Sentiu uma onda de náusea. Essa era a ligação para confirmar os detalhes finais para o encontro em Zurique, mas sabia com uma certeza devastadora que não era. Deixou ir para a caixa postal. Um momento depois, tocou de novo.
E de novo. Atende, seu idiota, Vitória sibilou. Não pareça fraco. Com mão tremendo, ele aceitou a chamada e colocou no viva voz. Senhor Sterling. Era a voz de Klaus Richter. Não era o tom caloroso e colegial da última reunião. Era ártico. Klaus, posso explicar? Richard gaguejou, a mente dele se esforçando por uma mentira plausível. É um assunto de família complicado. Não tem impacto nos nossos negócios. Houve uma risada seca e sem humor do outro lado da linha. Sem impacto, Sr. Sterling? Construo minhas parcerias numa fundação de caráter e julgamento. Você, no último mês, divorciou a herdeira de uma das grandes fortunas industriais da América. Uma aliança com ela teria tornado sua firma inatacável. Em vez disso, você a descartou pelo que os documentos do tribunal declaram ser o preço de um sedã de média faixa. Não era sobre o dinheiro, Richard implorou, desespero infiltrando na voz. Podia sentir o olhar gelado de Vitória nele. Ah, acredito em você, Sterling, ele disse, a voz pingando com desprezo. E esse é precisamente o problema. Era sobre ego. Era sobre julgamento pobre. Você tinha uma rainha na mão, Sr. Sterling, e jogou ela fora porque achou que eram dois. Um homem que comete um erro de cálculo dessa magnitude na vida pessoal é um passivo na sala de reuniões. O negócio está cancelado. Meus advogados entrarão em contato. A linha morreu. Silêncio. A vista magnífica da montanha parecia zombar dele. O futuro inteiro que tinha estado celebrando 5 minutos atrás tinha evaporado. Vitória lentamente se afastou dele, o rosto dela uma máscara de fúria fria. Seu idiota absoluto e imbecil. Ela sussurrou, as palavras que nem cacos de vidro. Você não apenas perdeu o negócio. Você fez a gente virar motivo de chacota do mundo financeiro inteiro. A gente... Richard engasgou. Você fazia parte disso. Você queria ela fora tanto quanto eu. Eu queria ela fora porque achei que ela era ninguém. Vitória gritou, a voz subindo. Eu não sabia que estava ajudando você a divorciar 15 bilhões de dólares. Você me disse que ela não era nada, que a família dela não era nada. O telefone dele vibrou de novo. Era um texto do sócio dele na firma. Reunião do conselho agora. Estão pedindo sua renúncia. Outra notificação apareceu. Um artigo de um site de fofoca intitulado Gafe de divórcio bilionária do astro das finanças Richard Sterling. Estava acontecendo. O edifício da vida dele estava desmoronando em tempo real. A reputação que tinha passado uma década construindo estava sendo incendiada pelo silêncio da mulher que tinha dispensado. Tinha visto ela como uma relíquia, uma nota de rodapé, mas ela era a história inteira. Ele era nota de rodapé, um conto de advertência de ganância e estupidez. Olhou para Vitória. Pro desprezo nos olhos dela. Não viu simpatia, nenhuma parceria. Viu o mesmo cálculo implacável que via no espelho toda manhã. Ela já estava avaliando a própria posição, descobrindo como cortar ele e salvar a própria marca. A imagem de casal poderoso deles agora era um ativo tóxico. Estou arruinado, ele disse, as palavras vazias. Vitória pegou a taça de champanhe dela, a que não tinha se estilhaçado, e tomou um gole deliberado. Não, Richard, ela disse, a voz desprovida de qualquer calor. Você está arruinado. Eu, por outro lado, sou uma sobrevivente. Virou e caminhou de volta para dentro da suíte, deixando ele sozinho na varanda com as ruínas da vida dele. O ar da montanha não estava mais fresco e limpo. Parecia fino e sufocante, que nem a atmosfera num planeta morto. Tinha apagado Evelyn da vida. Só para descobrir que ao fazer isso, tinha apagado a si mesmo. Um mês depois, Evelyn Reed estava sentada na cabeceira da mesa da sala de reuniões da Crowell Industries. A bibliotecária quieta tinha ido embora, substituída por uma presidente confiante num terno sob medida, cuja autoridade era absoluta. O conselho, uma vez cético da herdeira desconhecida, agora observava com respeito profundo. Ela tinha conquistado não com o punho de ferro do avô, mas com intensidade quieta, lógica incisiva e uma bússola moral inabalável que já tinha provado ser mais formidável que qualquer blefe de sala de reuniões. Demonstrou a proeza numa única jogada magistral. A partir desta manhã, ela anunciou para a sala atonita, Crowell Industries adquiriu a divisão inteira de P&D da Vance Industries da falência por trocados. A notícia foi uma bomba. A empresa da família de Vitória Vance, fatalmente ferida pelo escândalo público, tinha colapsado. Evelyn tinha transformado o próprio drama destinado a destruir ela numa vitória estratégica brilhante, adquirindo tecnologia e talento inestimáveis.
Foi um movimento de perspicácia de tirar o fôlego, provando que era mais que uma herdeira. Era uma visionária. Enquanto o nome de Richard Sterling tinha se tornado um conto de advertência em Wall Street, uma piada sinônimo de julgamento catastrófico, Evelyn não sentia alegria na ruína dele. Apenas um senso quieto de equilíbrio restaurado. O primeiro ato importante dela como chefe da Fundação Cromwell foi estabelecer uma doação de múltiplos bilhões de dólares para financiar bibliotecas públicas e preservar textos históricos. Ainda estava salvando histórias, exatamente como sempre fez, mas agora estava fazendo numa escala global. A mulher silenciosa tinha encontrado a voz, e estava usando para construir um mundo melhor. A história de Evelyn Reed é um lembrete poderoso de que o mundo frequentemente confunde tranquilidade com fraqueza e silêncio com rendição. Richard Sterling viu uma nota de rodapé que podia facilmente apagar, mas foi cego pro romance épico que era a vida dela, o legado, a força incrível. A lição final do avô não era apenas sobre riqueza. Era sobre valor. Ele deu a ela o poder para combinar com o caráter que já possuía. Das cinzas de um divórcio humilhante, ela não apenas se ergueu. Construiu um império inteiramente novo, provando que a melhor vingança não é uma explosão barulhenta, mas uma vida vivida magnificamente. E olha, se tem uma coisa que a gente aprende com essa história toda é o seguinte: nunca, jamais, em hipótese alguma subestime alguém pelo silêncio. Porque às vezes, meu amigo, o silêncio não é fraqueza. É estratégia. Às vezes a pessoa não tá calada porque não tem o que dizer. Tá calada porque tá esperando o momento perfeito para você descobrir quem ela realmente é. E quando esse momento chega, cara, aí já era. Game over. Richard Sterling aprendeu isso do jeito mais doloroso possível. Ele olhou para Evelyn e viu uma bibliotecária sem graça. Não viu a neta de um dos homens mais poderosos da América. Não viu a mulher que tinha força para aguentar humilhação com dignidade. Não viu o oceano de poder que existia dentro daquela aparência simples. Viu o que quis ver. E pagou o preço. Então fica a reflexão. O que você acha da vitória final de Evelyn? O plano do avô foi um golpe de genialidade ou um teste cruel? Será que ela deveria ter liberado aquele dossiê inteiro e destruído Richard completamente, ou fez certo em deixar as próprias ações dele falarem por si? Comenta aí embaixo o que você pensa. Porque eu fico pensando nisso. Até onde a gente vai quando alguém nos machuca tanto? A gente desce ao nível da pessoa ou se ergue acima? Evelyn escolheu se erguer. E no processo, não só recuperou o que tinha perdido, multiplicou por milhões. Literalmente. Se essa história te inspirou, se te fez pensar sobre força silenciosa e transformação incrível, deixa aquele like maroto aí. Compartilha com alguém que precisa ser lembrado do próprio valor, daquela pessoa que está passando por uma fase difícil e acha que perdeu tudo. E se inscreve no canal para mais histórias inesquecíveis de justiça, empoderamento e viradas de mesa que vão te deixar de queixo caído. Porque a vida é cheia de surpresas. E às vezes, as maiores reviravoltas vêm das pessoas mais quietas. Valeu por assistir até o final, sério mesmo. Você é incrível. E lembra, nunca deixa ninguém definir seu valor. Porque você pode ser exatamente como Evelyn, parecendo simples por fora, mas carregando um império inteiro por dentro. A diferença entre você e os outros? Eles ainda não descobriram quem você realmente é. Até a próxima história. Fica com Deus, e bora pra cima.